Existe um silêncio que assusta. Um silêncio que fere mais do que 1000 palavras malditas. Um silêncio que vem de cima, de dentro, de fora e do outro. É o silêncio de Deus, o silêncio do mundo, o silêncio da alma. E talvez o que ninguém te contou é que esse silêncio não é ausência. É um teste. É um campo de treinamento para os fortes. É o momento em que você é colocado diante de si mesmo para entender de uma vez por todas. O que você fala quando ninguém responde? O que você pensa quando o céu se cala? Como você reage quando suas orações não têm eco? Esse vídeo é para você que está tentando manter a fé no escuro. Que está tentando não gritar enquanto o mundo finge que não te ouve. É aqui que começa a sua verdadeira transformação. Porque hoje, você vai descobrir o que significa ser provado pelo silêncio e como essa prova é, na verdade, uma grande resposta. Se inscreva no canal Invulnerável, dê seu like e ative o sininho. Essa jornada não é para qualquer um. É para quem está pronto para atravessar o deserto do silêncio com os pés firmes e o espírito invencível. O silêncio de Deus não é punição. É preparação. Quando ele não fala, está ensinando você a ouvir o que realmente importa. Porque no barulho da vida a gente confunde resposta com ruído. Confunde emoção com direção. Confunde pressa com fé. Mas quando tudo se cala, é aí que a verdade começa a gritar por dentro. E a verdade é essa. Você nunca foi deixado. Você foi separado. Separado para aprender a confiar sem depender de confirmação. Separado para entender que a fé madura não precisa de aplauso, não precisa de sinal, não precisa de plateia. Ela só precisa de presença. E a presença de Deus, mesmo em silêncio, é mais poderosa do que 1000 palavras humanas. É nesse lugar secreto, onde só você e o silêncio existem, que as maiores curas acontecem. Não é quando tudo faz sentido. É quando nada faz. E mesmo assim você continua. Você está sendo observado enquanto cala, avaliado enquanto engole o orgulho, testado enquanto segura o impulso de responder. Porque o silêncio, às vezes, é o maior campo de batalha de um espírito em evolução. E acredite, Deus não precisa falar o tempo todo para estar presente. Há provas que são entregues apenas para guerreiros. E se você está atravessando essa ausência aparente, é porque há algo em você que precisa ser fortalecido na escuridão. Porque só quem sobrevive ao silêncio pode carregar a voz da autoridade. Só quem resiste ao deserto pode conduzir outros ao oásis. O silêncio de Deus é uma fornalha invisível. E o que ele está queimando aí dentro não é você. São as suas dúvidas, a sua ansiedade, o seu apego à aprovação, a sua dependência emocional do mundo. Ele está forjando algo mais forte. Uma versão sua que não depende de barulho, para saber que está no caminho certo. Há um momento na vida em que nenhuma palavra conforta, em que nenhum conselho serve, em que nem mesmo a oração traz alívio. É nesse instante que o silêncio de Deus assume o papel de mestre. E como todo bom mestre, ele não fala durante a prova. A prova é sua. E você precisa aprender a responder com maturidade, com responsabilidade, com confiança. O silêncio não é ausência, é uma pergunta. Você realmente confia? Mesmo sem sentir, mesmo sem ver, mesmo sem ouvir? Você confia? Porque a fé que precisa de confirmação a cada passo ainda é imatura. Mas a fé que caminha sem trilha, sem aplausos, sem certezas, essa fé já entendeu o que é obediência verdadeira. E o silêncio te convida a ser fiel, mesmo sem sentir-se forte. Te convida a continuar, mesmo sem sinais. Porque é no silêncio que a sua verdadeira convicção aparece. Há um propósito para cada silêncio que você enfrenta. Deus usa o silêncio para limpar o que o barulho do mundo contaminou. Usa o silêncio para reordenar suas prioridades, para te ensinar a discernir o essencial. Porque o silêncio corta tudo o que é superficial. Ele arranca máscaras, desliga distrações e obriga você a olhar para dentro. É incômodo, sim.
mas também é libertador. Porque no silêncio você se escuta. E quando você se escuta de verdade, percebe o quanto estava vivendo para agradar os outros, para ser aceito, para se encaixar. O silêncio revela suas feridas, mas também revela o caminho da cura. É no silêncio que você aprende a se valorizar, sem precisar de elogios. Aprende a esperar, sem perder a fé. Aprende a amar, sem exigir retorno. Porque no silêncio, Deus está ensinando você a não depender do externo. Ele está te tornando invulnerável. O silêncio é um portal. Um espaço sagrado entre o que você era e o que você está prestes a se tornar. Quem passa por ele sem desmoronar, descobre um novo nível de força interior. Não a força que grita, que se impõe, que debate, mas a força que aguenta, que observa, que responde com sabedoria. A força que entende que nem toda provocação merece uma resposta, que nem toda crítica precisa de defesa, que nem todo ataque justifica uma reação. O silêncio te ensina a falar apenas quando for necessário, e quando falar, que suas palavras sejam como espada, afiadas, certeiras e carregadas de propósito. Mas até lá, cale, porque às vezes, calar é a estratégia mais poderosa. Cale para ouvir o que sua alma ainda não teve coragem de dizer. Cale para não alimentar aquilo que só quer te tirar do foco. Cale para fortalecer o que é invisível, mas inabalável dentro de você. E se você acha que está sendo esquecido, abandonado ou ignorado, lembre-se, os maiores milagres nascem no silêncio. O grão germina em silêncio. O crescimento acontece no escuro. A cura acontece enquanto você dorme. Deus está agindo mesmo quando você não vê. O silêncio não é ausência de movimento, é apenas uma forma de proteção. Ele está preservando você de coisas que ainda não está pronto para ouvir. Está preparando portas que você ainda não teria maturidade para atravessar. Está te afastando de distrações que pareciam promissoras, mas só iriam atrasar o seu propósito. E quando for a hora certa, Ele falará. E quando Ele falar, será definitivo. Será claro. Será transformador. Mas até lá, abrace o silêncio como parte da promessa. O silêncio também é uma resposta. E às vezes é a resposta que você mais precisa. Você está sendo forjado em silêncio, porque Deus não constrói gigantes com barulho. Ele constrói gigantes com disciplina. E a disciplina é silenciosa. Você já viu um guerreiro sendo treinado gritando para todos ouvirem? Não. Ele treina no escuro, na madrugada, no anonimato. É ali, longe dos holofotes, que a força verdadeira é moldada. Você não está sendo punido, está sendo preparado. O silêncio que te incomoda hoje será o escudo que te protegerá amanhã. Porque quando você aprende a viver sem aplauso, sem resposta, sem validação, você se torna livre. E quem é livre não se vende, não se submete, não se perde. A verdadeira liberdade não está em fazer o que quiser, mas em não depender de nada para continuar firme. E é isso que o silêncio te ensina. A continuar mesmo quando o mundo parou de te ouvir. Você não precisa de barulho para ser forte. Você precisa de presença. E presença não é estar cercado de pessoas. É estar inteiro, mesmo quando está só. O silêncio de Deus é um convite à sua presença. Ele quer que você se encontre sem precisar ser achado por ninguém. Ele quer que você se aceite antes que alguém te valide. Porque se você depende do outro para se sentir completo, viverá quebrado toda vez que for rejeitado. O silêncio é o laboratório da autonomia emocional. E no mundo de hoje, ser emocionalmente autônomo é ser raro. Enquanto todos correm atrás de curtidas, de respostas rápidas, de elogios vazios, você vai aprender a se sustentar com o que ninguém vê. Sua fé, seu foco, sua comunhão, sua verdade. Não há nada mais revolucionário do que alguém que encontrou paz no próprio silêncio. A maioria desiste no silêncio, porque acha que o silêncio é um fim, mas o silêncio é só a travessia. Quem tem pressa, volta. Mas quem tem propósito, atravessa. E você está atravessando. Cada minuto de silêncio que você suporta
fortalece seus músculos invisíveis. Paciência, resiliência, sabedoria. O mundo está viciado em reações. Você está aprendendo a responder. O mundo está carente de atenção. Você está aprendendo a se bastar. O mundo está gritando por respostas. Você está aprendendo a fazer perguntas melhores. Quem suporta o silêncio desenvolve visão de longo prazo, porque o silêncio filtra. Ele mostra quem fica só pelo que você diz e quem permanece mesmo quando você só observa. Ele revela quem está com você pelo que você oferece e quem está com você pelo que você é. E no meio desse silêncio, você começa a enxergar melhor. Enxerga quem é você sem os ruídos. Enxerga quem são os outros sem as máscaras. Enxerga o que realmente importa e o que só estava ocupando espaço. O silêncio te dá clareza. E clareza é uma das maiores bênçãos que alguém pode ter. Quem tem clareza sabe para onde vai. Quem tem clareza não gasta energia com o que não edifica. Quem tem clareza para de correr atrás de aprovação e começa a andar com propósito. Deus está te dando um presente disfarçado de ausência. E o nome desse presente é discernimento. Porque quem tem discernimento se protege antes de se ferir. Fala menos e ouve mais. Reage menos e entende mais. E no silêncio, esse discernimento vai crescendo. Silenciosamente, profundamente, inabalavelmente. E você pode não perceber agora, mas está evoluindo. Está amadurecendo. Está se tornando alguém que fala menos, mas quando fala, todos ouvem. Porque a autoridade não está no volume da voz. Está no peso da vivência. E viver em silêncio com Deus é carregar um peso que o mundo não entende. Mas esse peso se transforma em luz, em firmeza, em integridade. Quando você voltar a falar, suas palavras serão cirúrgicas. Porque quem aprendeu a calar, aprendeu a esperar. E quem sabe esperar fala no tempo certo. E quem fala no tempo certo muda destinos. Há uma autoridade que vem do silêncio, não da omissão, mas da contenção. Não da fuga, mas do domínio próprio. Você está aprendendo a dominar a si mesmo. E quem domina a si mesmo não é dominado por ninguém. Nesse tempo em que tudo parece parado, algo grandioso está sendo ativado. Não nas circunstâncias, mas em você. Porque Deus não está preocupado em te dar respostas externas. Ele está preocupado em construir fundamentos internos. Ele não quer que você apenas ouça promessas. Ele quer que você se torne alguém que sustenta promessas. E só sustenta promessas quem tem maturidade para esperar, sem perder a fé. Quem sabe discernir quando falar e quando calar. Quem sabe que o tempo do silêncio também é o tempo da construção. Enquanto você acha que nada está acontecendo, Deus está colocando tijolo sobre tijolo dentro de você. Caráter, discernimento, autocontrole, presença, profundidade, clareza, força. E quando você sair desse silêncio, você não será mais o mesmo. É no silêncio que você aprende a parar de se justificar. Porque quem se conhece não precisa provar nada. Quem tem consciência de quem é, não gasta energia tentando convencer os outros. O silêncio quebra o orgulho de querer ser compreendido a qualquer custo. E é nessa quebra que nasce uma humildade nova. Uma paz que diz: eu sei o que sou, mesmo que ninguém mais saiba. Essa é a liberdade que poucos experimentam, porque a maioria vive refém da necessidade de ser explicada, de ser aceita, de ser aplaudida. Mas você não. Você está aprendendo a habitar o silêncio sem implodir. E essa é uma das maiores provas de maturidade espiritual e emocional que alguém pode viver. Quando você escolhe o silêncio como escudo e não como fraqueza, começa a dominar a arte mais rara da vida, a de se bastar em Deus. Você não precisa se defender, porque Deus está lutando por você enquanto você cala. O céu não se move no barulho, mas na confiança. E confiança é demonstrada quando você cala, mas continua firme. Quando você é atacado e escolhe não revidar. Quando é mal interpretado e prefere a paz à razão. Isso não é passividade, é domínio.
Isso não é covardia, é estratégia. O silêncio não é ausência de ação, é uma ação de sabedoria, porque quem sabe que está sendo sustentado por algo maior, não precisa gritar para mostrar que tem razão. Enquanto muitos perdem tempo tentando provar seu valor, você está construindo algo que fala por si. E o que é construído no silêncio, dura. Porque não foi inflado por vaidade nem acelerado por ansiedade. Foi gestado com paciência, foi firmado na rocha. Há algo em você que está sendo polido. E polir dói, porque exige atrito. E atrito gera desconforto. Mas é o desconforto que tira o excesso, que afina a forma, que revela o brilho. Você está sendo lapidado por dentro para brilhar por fora. Só que a luz verdadeira não grita. Ela se impõe em silêncio. Assim como a presença de alguém íntegro transforma o ambiente sem precisar falar nada. É isso que Deus está fazendo com você, te preparando para transformar sem reagir, para influenciar sem se exibir, para falar menos e impactar mais. O mundo não precisa de mais opiniões, precisa de mais presença. E a presença só se torna forte quando nasce da solitude. Quando você aprende a conviver consigo mesmo sem fugir. Quando você aceita que o silêncio não é ausência de vida, mas o início de uma vida mais profunda. Lembre-se, Jesus também passou por isso. Houve silêncio no deserto, silêncio na cruz, silêncio no túmulo, mas em cada silêncio havia um propósito sendo cumprido. E é nesse silêncio que ele te convida a entrar. Para morrer para o ego, para ressuscitar na fé, para andar sem provas, sem garantias, sem likes. Apenas com obediência. O silêncio é o berço da ressurreição, porque enquanto tudo parece parado, o céu está orquestrando o seu renascimento. Cada lágrima que você derrama sem resposta está sendo colhida. Cada oração que você fez e parece que se perdeu, não se perdeu. Está ecoando no tempo certo. E no tempo certo, o silêncio se tornará som. Mas não qualquer som. Um som que cura, que desperta, que transforma. Porque só quem foi moldado, no silêncio sabe como usar as palavras para levantar os outros. E não para se exibir. Você foi separado, não rejeitado. E isso precisa ficar claro. Porque o mundo te ensinou que ser ignorado é ser excluído. Mas o céu te mostra que ser escondido é ser preparado. Quando Deus tira você da vista dos outros, não é porque desistiu de você. É porque Ele está focando em você. Está te afastando das distrações para te posicionar de forma estratégica. Está te moldando com cuidado, com zelo, com propósito. Porque há algo grande que está sendo gestado. Algo que precisa de silêncio para crescer. O barulho interromperia. O excesso de opiniões contaminaria. Por isso, Ele te escondeu. E se você souber aproveitar esse tempo, sairá dele mais forte, mais centrado, mais sábio. O silêncio é o ventre do seu novo nascimento. E quem passa por ele sem se apressar nasce diferente. Nasce pronto, e talvez você ainda esteja esperando uma palavra de conforto. Uma resposta, um sinal. Mas hoje, o que você está recebendo é um convite. Entre no silêncio com propósito. Não como quem foi esquecido, mas como quem foi escolhido. Use esse tempo para se alinhar, para limpar, para ouvir. Não o mundo, não o medo, mas a sua essência, a sua alma. E a voz de Deus que sussurra, mesmo quando você acha que Ele se calou, porque Ele nunca deixou de falar. Você só estava ouvindo muito barulho para escutar. Agora, sem distrações, sem ruídos, sem plateia, você vai escutar e vai entender que o silêncio não era o fim. Era o início de uma nova forma de viver, de falar, de existir, uma vida mais serena, mais forte, mais sábia, mais inteira. Você não está sozinho no silêncio. Você está sendo guiado, e há algo ainda mais profundo no silêncio. Ele te ensina a diferenciar o essencial do urgente. Enquanto o mundo grita, por pressa, produtividade e performance, o silêncio te leva para dentro, para o que realmente sustenta. O que te sustenta não é o quanto você fala, é o quanto você aguenta calado.
Não é o quanto você aparece, é o quanto você suporta desaparecer para crescer. Porque só quem some por um tempo, volta transformado. E não há retorno mais poderoso do que aquele que acontece depois de um silêncio bem vivido. É nesse espaço de recolhimento que você aprende que nem tudo precisa ser dito, que nem todo pensamento precisa ser exposto, que nem toda emoção precisa ser reagida. Você aprende a observar. E a observação é uma das virtudes mais subestimadas da alma sábia. Você começa a ver sem julgar, a ouvir sem responder, a sentir sem se perder. Porque o silêncio cura os sentidos, purifica os impulsos, eleva a mente. Você não é mais arrastado por cada estímulo. Agora você filtra, você escolhe, você conduz. E quem conduz a si mesmo não é mais escravo das circunstâncias, é senhor das suas respostas. O silêncio tem te treinado para isso, para parar de reagir e começar a comandar, para deixar de ser vítima do caos e se tornar um ponto de estabilidade no meio dele. Há pessoas esperando uma palavra sua, mas Deus está dizendo, ainda não. Primeiro você precisa aprender a guardar a palavra, a respeitar o tempo, a sentir a densidade de cada frase, porque quando você falar de novo não será mais apenas som, será direção, e direção não se dá com pressa, se dá com verdade. Verdade também se revela no silêncio, porque no barulho tudo parece verdadeiro, mas no silêncio, o que não é real desmorona. Máscaras caem, intenções se revelam, relacionamentos se definem, e talvez isso doa. Dói ver quem não era de verdade. Dói perceber que muita coisa só existia enquanto você se explicava. Mas também liberta, porque agora você sabe quem é você quando ninguém responde, quem permanece quando você cala, quem te sustenta quando os outros somem. E essa é a maior bênção do silêncio. Ele te devolve a si mesmo. Depois que você se reencontra, ninguém mais consegue te confundir, porque você parou de se explicar e começou a se respeitar. E quem se respeita, atrai respeito. Não por imposição, mas por coerência. Você se tornou inteiro. E quando você se torna inteiro, você para de mendigar migalhas emocionais. Não precisa mais provar seu valor. Não implora por atenção. Porque aprendeu a viver com aquilo que ninguém pode te tirar. Presença, consciência, identidade. O silêncio fortaleceu sua raiz. E raiz forte não se abala com vento. Você não está mais buscando solo novo a cada tempestade. Agora você sabe que as chuvas vêm, mas você permanece. Porque o que foi construído no silêncio, o barulho não destrói. O que foi firmado em Deus, a opinião alheia não abala. E o que foi regado com lágrimas caladas floresce com honra. Você é prova viva de que o silêncio não mata, transforma. E essa transformação não é barulhenta. É sólida, é profunda, é indestrutível. Você não é mais o mesmo, e nem deveria ser. O silêncio foi longo, sim, a espera doeu. Mas agora você carrega algo que o mundo não tem, estabilidade. Enquanto todos os outros correm atrás de confirmação, você segue com convicção. Enquanto o mundo muda de opinião a cada semana, você permanece centrado. Porque o silêncio te ensinou a ouvir a única voz que realmente importa, a de Deus. E ela nem sempre vem com trovões. Às vezes vem com um sussurro, e esse sussurro muda tudo. Uma frase dita no tempo certo vale mais do que 1000 gritos fora de hora. Uma palavra que nasce do silêncio carrega autoridade, sabedoria e cura. E é isso que está nascendo em você. Uma voz nova, uma linguagem nova, um chamado que não depende mais de validação, apenas de obediência. E agora, com essa voz nova, você não grita, você guia. Não debate, você direciona. Não reage, você responde com intenção. Porque aprendeu que cada palavra tem um custo. E você não joga mais palavras ao vento. Agora cada frase sua tem peso. E quem ouve, sente. Porque vem de um lugar profundo. De alguém que já atravessou o silêncio e saiu dele mais forte. Você está pronto para voltar a falar. Mas não como antes.
não com pressa, não com necessidade de aceitação. Agora você fala com propósito, e o mundo precisa ouvir o que só você, com sua história e com sua dor, pode dizer. Porque ninguém sai do silêncio o mesmo, e quem aprendeu a calar sabe o valor exato de cada som. E é por isso que agora, quando você fala, não é para convencer, é para curar. Não é para se defender, é para construir. Suas palavras carregam uma atmosfera, e essa atmosfera não é fruto de estudo nem de técnica. É fruto de lapidação, de noites em silêncio, de lágrimas que ninguém viu, de orações que pareciam sem resposta. Mas hoje você sabe. Toda oração feita no silêncio é um alicerce, e todo alicerce sólido sustenta construções altas. Você foi chamado para algo alto, algo grande. Mas o alto só se sustenta no fundo, e o fundo é silencioso, é escuro, é desconfortável, mas é nele que a raiz cresce. E uma vez que você criou raiz, nada mais te arranca, nada mais te balança por dentro, porque agora você é a árvore frondosa em meio ao caos, sombra para os cansados, refúgio para os aflitos, palavra viva para os que ainda estão no deserto. E sabe por que você precisou passar por tudo isso calado? Porque quem fala antes da hora perde a profundidade. Porque há coisas que só florescem no tempo certo. E você precisava aprender isso. Que maturidade não é falar bonito, é saber quando não falar. Que sabedoria não é ter todas as respostas, é saber esperar as perguntas certas. E que liderança de verdade não se impõe. Ela se constrói no silêncio, na escuta, na presença constante mesmo sem palavras. Agora você entende por que foi calado, por que foi escondido, por que foi silenciado. Não era castigo, era forjamento. Deus não queria te entreter, Ele queria te elevar. E elevar dói, porque te tira do comum, te separa do barulho, te convida a uma intimidade que poucos suportam. Mas você suportou, você ficou, e porque ficou, agora pode guiar. Porque atravessou, agora pode ensinar. E o que você carrega é mais precioso do que ouro, é discernimento. Você agora sabe quem ouve por interesse e quem ouve por honra. Sabe quando é o momento de falar e quando é o momento de se retirar. Porque o silêncio te deu olhos de águia e ouvidos de servo. Você vê o que outros não veem. Você escuta o que outros ignoram. E quando fala, sua voz não é só sua. É da experiência, é do tempo, é do céu. E essa voz tem poder, poder de abrir caminhos, de quebrar ciclos, de acalmar tempestades, de despertar quem está adormecido. Porque você não fala mais de teoria, você fala de vivência, e a vivência carrega verdade, carrega peso, carrega Deus. E no fim de tudo, quando o mundo tentar te arrastar de volta para o barulho, para a pressa, para a necessidade de provar algo, você vai sorrir. Porque agora você sabe, não precisa mais disso. O que é seu, chega. O que é real, permanece. O que tem propósito, encontra você, porque você já fez o mais difícil. Esperou, suportou, silenciou. E no silêncio, você se encontrou com o que é eterno. O resto é passageiro. E você não nasceu para ser passageiro. Nasceu para ser raiz, para ser rocha, para ser referência. Agora você é um ponto de firmeza onde antes só havia ruído. Agora você é resposta onde antes só havia perguntas. Agora você é ponte entre o caos do mundo e a paz que habita no profundo. E enquanto outros ainda correm por aí atrás de respostas prontas, você já descobriu que a maior resposta vem quando tudo se cala. Vem quando você para de resistir. Vem quando você aceita que o silêncio também é linguagem. E que há curas que só acontecem quando você não diz nada. Porque não é toda dor que precisa de explicação. Não é todo erro que precisa ser exposto. Não é toda injustiça que precisa ser vingada. Algumas coisas se resolvem no altar invisível do silêncio. E é lá que você foi curado. É lá que você foi fortalecido. É lá que você foi separado. E agora, quando sair desse altar, sairá com autoridade, com clareza, com leveza, com uma luz que não precisa de palco,
porque ela vem de dentro. Hoje, você já não teme mais o silêncio, porque entendeu que ele não é seu inimigo, ele é seu mestre, ele é seu espelho, ele é sua cura. E o que o silêncio construiu em você, ninguém pode destruir. Não importa o que digam, não importa o que façam, não importa o que tentem, porque a sua base está firmada onde ninguém pode tocar, na sua consciência, no seu propósito, na sua essência. E isso é invulnerável. Por isso, da próxima vez que tudo se calar, não se desespere. Respire, feche os olhos e agradeça, porque mais uma vez, o céu está te chamando para o lugar onde os grandes se formam, o lugar onde os sábios nascem, o lugar onde o barulho morre e a verdade floresce, o silêncio. Se essa mensagem te tocou, escreva nos comentários: Senhor, me fortalece no silêncio. Que esse seja o seu compromisso hoje, o de não fugir do silêncio, mas de habitá-lo com fé e propósito. Se inscreva no canal Invulnerável, dê seu like e ative o sininho, porque aqui não é entretenimento, é reconstrução, é profundidade, é verdade. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá, que seu silêncio fale por você, mais alto do que qualquer palavra jamais falou.